Em alto é a nossa arma de guerra, é o manual de vida, é a nossa bússola, é a nossa torre forte. Marcos capítulo 9. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque estamos com o privilégio de estar em sua casa ouvindo a sua palavra. A partir do versículo 19, se puder deixar um pouquinhozinho mais, melhor ainda para mim, Gabriel. Glória a Deus. Alguém liga os refletores aqui. A gente pintou a igreja, está dando um tom mais escuro, até melhor aqui para mim. Obrigado. Antes da leitura da palavra, quem é dizimista fiel aí? Estenda a sua mão para cima e feche os seus olhos. Eu vou liberar uma bênção sobre você. Todo primeiro domingo do mês a gente tem a ceia e tem a oração pelos dizimistas. Que não adianta ter dinheiro se Deus não protege a sua vida mediante o acordo. Que acordo é esse? Trazer aquilo que é de Deus. Malaquias 3:10, né? E conforme 2 Coríntios 9, com alegria, né? Então nós temos a proteção, nós que somos fiéis. Para quem não sabe, dízimo é 10% do que você recebe, do que você ganha. E assim a gente mantém a obra do Senhor, amém? Deus, eu quero nesse momento abençoar todos os dizimistas. Nesse momento eu libero uma palavra de proteção contra todo e qualquer espírito devorador, migrador, roubador, Senhor. Que esses demônios estejam amarrados, seja por onde eles queiram entrar, Senhor. Remédio, enfermidade, dívida, acidente, empréstimo. Deus, protege o teu povo que é fiel. Eu libero essa bênção como sacerdote escolhido pelo teu nome, Jesus, sobre a tua igreja, sobre aqueles que têm uma aliança de honra, de obediência para contigo através dos dízimos, ó Senhor. É o que eu te peço, e você que crê comigo, diga amém, diga eu recebo essa proteção, eu tomo posse. E glorifique e aplaude o Senhor por isso. Versículo 19, capítulo 9, diz assim: e ele respondendo-lhes, disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe, e quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo endemoninhado por terra, revolvia-se espumando, e perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele disse-lhe: desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu. E ficou o menino
como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Diga graças a Deus. Bíblia na cadeira, mãos dadas, oremos pela palavra. Deus querido, eu te peço nessa noite que o Senhor me use como instrumento nas suas mãos. Pai, fala com a tua igreja, fala com este povo que o Senhor comprou com o seu próprio sangue, e que nesse momento os ouvidos, os corações, a alma de cada um esteja aberta para receber a mensagem de vida. Ó Deus, fala conforme o teu querer. Que os teus anjos nesse momento repreendam todo e qualquer espírito contrário que queira se levantar ao andamento dessa reunião. Aviva, meu Pai, aqueles que precisam ser avivados. Levanta os que precisam ser levantados. Cura os enfermos, liberta os oprimidos, Senhor. Restaura, e o que está morto, Senhor, traga a ele a vida espiritual e abundante. Quem é batizado no Espírito Santo está sentindo esta presença. Começa a falar em línguas estranhas agora. Orakalasheri cantarabande kemeneko. Orebalashuri cantro do comanassuria. Aracante alabandaka na série calabacante o trekene comende kene kaya suri kilimitaro toromo concho progono kotori amasse aracaio saravancho erekento comene que astara calabashe orecanto regamando comene que assaria calabashoria orekinde que anaia glória, 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 glória. Começa a dar glória a Deus agora, porque Deus está neste lugar para abençoar as nossas vidas. Toma essa reunião, toma esse culto de ceia, Senhor, e nos dê vitória. Quem crê nisso, libera um grito de glória e adoração ao Deus de Israel, e se aceite no seu lugar, aplaudindo o Senhor. Graças a Deus, aleluia, Senhor. Amada igreja, essa noite de domingo, achei por bem expor aquilo que Deus me deu nessa madrugada, a passagem que nos fala de um jovem lunático. A Bíblia vai dizer que esse jovem desde a infância tinha um problema de possessão por demônios que o deixava fora de si. O texto mesmo nos relata que ele caía com violência, espumava, babava, se machucava. Ali essa família estava passando por muitos anos por um grande problema, uma dificuldade muito grande. O texto menciona o pai deste jovem como representante da família. Não vemos outra figura materna, irmãos, mas nós vemos um pai que está cansado de sofrimento, está cansado de lidar com um filho que aparentemente não tinha esperança alguma de solução ou de salvação. Mas bendito seja o nome do eterno Deus, que Jesus estava habitando em um corpo humano e andava pelas ruas da Galileia, da Judeia, pregando o reino de Deus e dizendo que é necessário o arrependimento, porque o reino de Deus havia chegado, e chegado com poder e autoridade, porque o reino de Deus em pessoa curava enfermos, libertava oprimidos, dava vista aos cegos, quem era surdo voltava a ouvir, e quem estava chorando na humilhação poderia ter esperança de sorrir em um dia futuro, porque o nosso Jesus tem sido na Bíblia a esperança, a única esperança para o homem. Queridos, dentro do contexto, é fácil de se entender que antes de Jesus efetuar essa cura, estava acontecendo
uma contenda, um problema. Que problema era esse? É que Jesus havia enviado os seus discípulos com a mesma autoridade que ele tinha para pregar o reino, curar enfermos, limpar leprosos, expulsar demônios. E o que acontece é que os discípulos, neste caso, estavam em uma grande discussão com as autoridades religiosas da época, chamados de fariseus, e alguns escribas, é claro. E eles estavam discutindo, a multidão estava vendo aquela briga, isso não estava glorificando o nome do Senhor, e Jesus teve que intervir em favor dos seus discípulos, porque Deus, quando chama alguém para servir a Ele, Ele cuida, Ele toma as dores, Ele assume a responsabilidade de tudo que acontecer. Jesus mandou os discípulos pregarem, expulsarem demônios, mas o mesmo Jesus que os mandou também foi o mesmo que estava pronto a ajudá-los se alguma coisa desse errado. E aqui deu errado. Eles foram para expulsar os demônios desse jovem e acabou que eles não conseguiram. E Jesus chega e começa a perguntar: que confusão é essa? Ele chama o escriba, a autoridade máxima no local, representante da lei judaica, a lei de Moisés, e pergunta ao escriba: por que vocês estão discutindo com os meus discípulos? Eu sou o mestre deles, podem falar comigo. E os escribas vão dizer a Jesus que a confusão é porque os discípulos chegaram lá dizendo que poderiam ajudar o jovem e aquela família, mas não conseguiram. Então Jesus, para resolver a conversa, porque Jesus não gosta de contenda, nem de semente de discórdia, ele já foi na raiz. Aonde está o problema? Aonde está o jovem? E trouxeram o jovem a Jesus. Tamanha era a autoridade, o poder de Jesus, que os demônios que estavam nesse jovem, ao vê-lo, já começaram a se manifestarem, começaram a sacudir o corpo desse jovem. E você leu comigo, Jesus, ele vai, antes de efetuar a cura, lançar uma repreensão para aquele povo, ou melhor, para toda aquela geração, porque a princípio os culpados eram os discípulos, o erro estava nos discípulos. Mas você leu comigo o versículo 19, quando Jesus está no local, antes, preste atenção, antes de resolver o problema, ele vai dizer: ó, geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Aí sim ele vai dizer: trazei o menino. Mas antes de trazer o menino, o que ele diz? Ó geração olha para o irmão que está do seu lado, balança ele e fala assim: Jesus disse: ó geração incrédula. E ele disse mais, fala: até quando estarei convosco? E até quando vos sofrereis? Este texto é um retrato atual, igreja. Esse texto é atual. Estamos vivendo um tempo aonde as pessoas estão perdendo a fé. Eu vim pregar aqui o que Deus colocou no meu coração. Eu estou indagando isso com Deus tem tempo, não é de hoje. Eu estava falando agora há pouco com uma pessoa aqui da igreja que a batalha da igreja há 15,
20 anos atrás era uma. Hoje é outra, mais suave, mais baixinho. Hoje a igreja enfrenta outro tipo de batalha. Houve um rodízio entre os príncipes do mal. E eu percebo que o conforto, a informação, a tecnologia está tirando a fé da igreja. Aquilo que era para ser bênção, aquilo que era para ser recurso usado ao nosso favor, está destruindo a muitos. Não estou culpando a tecnologia, não estou culpando a era da informação, eu estou culpando a geração que está perdendo a sua fé. Aquilo que era para ser bênção virou nosso ídolo. Nós evangélicos estamos perdendo o temor de viver uma vida de adoração a Deus. Estamos nos tornando frequentadores de igreja. Que é isso, bispo? Eu vou te explicar. Estamos achando que ser crente, que ir para o céu, é vir para a igreja e vir na hora que quer. Mas quando a gente sai por essas portas, a gente não tem vida de adorador. Pergunta quanto tempo você gasta em oração na sua semana. Pergunta quanto tempo você dedica na leitura da Bíblia na sua semana. Pergunta para si mesmo quanto tempo você dedica pregando o Evangelho. O nosso tempo é no WhatsApp, é trabalhando para se sustentar, para atingir um sonho. E quando a gente vê, a gente já está tão cansado que Deus, que já estava sendo algo de último plano, agora nem dentro do plano está. E o pior é que a gente ainda tem a prepotência de argumentar e querer reclamar quando dá errado. Aquela geração não tinha autoridade para reclamar, porque não conseguiram uma cura, um favor divino. Era uma geração de incrédulos que não tinham compromisso com Deus. Eu vou dizer uma verdade: não é porque há provisão na nossa casa, não é porque estamos vestindo melhor, não é porque eu tenho um iPhone, um G7, um A9, que eu estou agradando a Deus. A minha geração está perdendo o entendimento. Ela acha que misericórdia é sinônimo de fidelidade da parte dele com Deus. Tem gente vivendo de misericórdia. Sabe o que significa misericórdia? É não te dar o que você merece. Que parece paradoxo com graça, mas é a mesma coisa, porque graça é dar o que não merecemos. Estamos nos tornando arrogantes. A prosperidade chegou. Antigamente, só rico tinha computador, só rico vestia bem, só rico tinha celular. Hoje, todo mundo tem. E esse conforto não está sendo bem administrado. Estamos nos perdendo por causa da bênção, Joelson. Quantas pessoas arrogantes. Para que buscar Deus? Para que ter compromisso? Para que ser cobrado em dar algo mais? Se Deus está me dando tudo, se Deus está me dando tudo, é porque Ele está se agradando de mim. Erro.
Não é porque eu estou vestindo e comendo bem que Deus está se agradando de mim. Não é porque Jesus curou esse jovem, porque que essa geração era uma geração fiel. Laçou, entrecaixo. Eu me lembro, pelo Espírito de Deus, da saída do povo da escravidão. Quem já leu o livro de Êxodo, sabe que quando Moisés falou para Faraó, deixa o meu povo ir celebrar uma festa no deserto, quando os dias da libertação da escravidão estavam próximos, o que aconteceu? Faraó dobrou o trabalho e a escravidão, para que eles não tivessem tempo para falar de Deus. Quem lê a Bíblia sabe o que eu estou falando. Faraó disse: esse povo está muito ocioso, está tendo tempo para falar de Deus, que Deus vai isso, que Deus vai aquilo, que vai ter festa no deserto, então estão trabalhando pouco. E além de dobrar o trabalho, o que ele fez? Antes ele fornecia a palha, fornecia recursos para a fabricação de tijolo. O que ele fez? Agora não, eles que vão buscar e eles que vão fabricar. Libertação. O arrebatamento da igreja é a libertação final da escravidão desse mundo. E quem está ligado já entendeu o que eu quero dizer. Que Jesus está voltando. Porque se ele não voltar, a igreja não vai mais adorá-lo. Quando ele chegar, ele só vai encontrar idólatras, incrédulos, prepotentes, contendeiros, pessoas que estão fatigadas de ouvir o Evangelho. Isso já está acontecendo. Me assusta o número de igrejas que estão abrindo para agradar o ego humano. Eu fico com vergonha, sabe por quê? Porque tem gente que não serve a Deus. E quando eu vou conversar com essas pessoas, elas estão vendo isso. Não é o crente que está, é o ímpio que está dizendo: nossa, hein, agora mudou, hein? As igrejas agora só querem agradar o homem, nada de adorar a Deus, né? Ah, agora na igreja pode tudo, né? Antigamente não podia, minha avó era da Assembleia. Minha avó era não sei da onde, era assim, assado. Eu fico com vergonha. Porque o ímpio está vendo o nível que a geração está chegando. Eu coço minha cabeça, porque a gente cobra um pouquinho, as pessoas arriam, irmão. A gente está acostumado a viver tão no mínimo, que quando Deus cobra um pouquinho mais, a gente se rebela, a gente se chateia, a gente acha que está sendo oprimido. Vivemos uma geração fraca, incrédula. Pastor, por que o Senhor está pregando isso? Porque eu sou mensageiro da verdade. E se você veio aqui, eu acredito que você está cansado de ser enganado. E se você pisou aqui, é porque você ainda tem esperança que aqui ainda é um lugar aonde se ouve a verdade. É cobrança do mundo, é cobrança no setor profissional, é cobrança de status, porque esse meu amiguinho da escola pode, eu tenho que poder, e o meu pai e a minha mãe têm que se virar para que eu tenha a mesma regalia. São cobranças que o mundo impõe e a gente aceita. Aí quando vem as cobranças de Deus, que são as mais importantes, a gente já está por aqui. Não aguenta mais ouvir pastor falar, não aguenta sermão duro. Eu vou procurar aquela igreja light, aquela igreja que deixa eu do jeito que eu estou. Pode ir para lá, mas se prepare, porque naquele dia Jesus vai te falar: eu não te conheço.
E eu falei: Jesus, o que a gente faz com essa geração fraca? O que a gente faz para não perdê-los? O Espírito Santo falou comigo. Quem disse, filho, que você tem que fazer alguma coisa? Só vai entrar no caminho estreito quem é meu. Quem não é, vai embora mesmo, vai se escandalizar, vai ficar com comichão no ouvido, vai se rebelar, vai buscar outro caminho. Então não se preocupe com quem vai, se preocupe em pregar a minha vontade, e a minha vontade revelará os meus. A gente está vivendo tão sem fé que a gente culpa todo mundo, irmão. Todo mundo. Foi os discípulos, desmantelado, não consegue nem expulsar o demônio. Jesus está dizendo: até quando sofrereis, incrédulos? O motivo do vosso fracasso é a sua própria incredulidade. Essa mudança aconteceu e a igreja não está se revestindo para isso. As batalhas de antes não são as mesmas de hoje. Nós temos que atentar para esse mundo virtual que está tirando a nossa fé. É tanta mensagem, é tanta religião, é tanta coisa que as pessoas não sabem mais o que é verdade. Estava conversando com um rapaz, irmão em Cristo, que eu conheci. Ele disse: agora eu perdi um amigo meu, que era crente, obreiro. Eu pensei que ia dizer, perdeu pro vício, pro mundo, pecado. Não. Agora primeiro ele começou a crer que Jesus não era Deus, que era o Yeshua. Sendo que Yeshua é Jesus em hebraico, vai entender, né? Mas porque não está Yeshua aqui, ele disse que então está errado. E agora, ele entrou no judaísmo e está esperando o Messias vir. E esse rapaz falou: tem mais. Tem um outro amigo meu que era crente, que agora entrou numa religião que diz que se existe Deus Pai, tem que ter Deus Mãe. A gente briga, mas é porque a gente ama. A gente fala: cuidado com a internet, gente. Está cheio de gente frustrada, endemoniada, que não foi fiel até o fim e não quer que você continue. E de forma covarde vai minar a sua fé com aparência de piedade. Paulo dizia: eu temo que assim como a serpente enganou Eva, vos ofereça um outro evangelho. Nós estamos vivendo isso. Nós estamos vivendo o tempo que a gente perdeu o entendimento da palavra, e sem a palavra não existe fé. Igual a bispo me falou: amor, tem gente perguntando se eu posso orar. Eu falei: Jesus do céu. Eu falei: amor, já não estou me surpreendendo não. Eu já estou acostumando, eu estou me preparando. Ou Jesus volta, ou quando ele vir aqui o negócio vai ser feio. As nossas músicas, irmão, quem tem pelo menos 10 anos de evangelho, ou tem alguém na sua casa que serve a Deus, olha as músicas, irmão. A gente ouvia músicas que falavam de Deus, e a gente vive a triste realidade de ir para um culto, e quando o ministro de louvor, o cantor,
pega o microfone para cantar uma música, você espera que ele venha falar algo sobre Deus, exaltar a beleza de Deus, alguma coisa assim. Aí você vai ver o conteúdo da música, só fala do homem. Aonde eu vou sair renovado de algum lugar se Deus não for o centro da adoração? O que faz sucesso? Te machucaram, mas você é vencedor. Seu sonho, sua vitória, seu carro. Isso você ouve no mundo. Tem Augusto Cury, Laí Ribeiro, tem tanto livro de autoajuda que você pode comprar. Hoje é pelo Play Store, pelo iOS. Isso você tem lá fora. Mas igreja é lugar de se ouvir falar de Deus, das obras de Deus, de temer a Deus, de entender que há uma necessidade de nos arrependermos e estarmos mais perto de Deus. Não é porque Jesus nos abençoa que a gente está bem, não. Isso é relativo. Ele vai dizer: quanto tempo há que acontece isso? Desde a infância. Esse menino, o demônio jogava, os demônios jogavam ele no fogo, na água. E o pai está dizendo: se o Senhor pode fazer alguma coisa por nós, Jesus, tem compaixão. Jesus falou assim para o pai dele. Em outras palavras, volta a ser crente. Eu não estou perguntando se você frequenta a sinagoga. Eu estou falando de algo aqui dentro de você, do seu coração, que você perdeu há muito tempo. Volta a ser crente. Volta a crer nas coisas simples. Eu fico pensando, é tanta ciência, é tanta tecnologia, e a gente só regride. Eu moro num lugar, um condomínio, uma bênção de Deus, mas na portaria dos fundos tem a guarita onde você tem que se identificar para entrar, para sair. Aí tem um portão do tamanho do mundo, que toda vez que alguém entra, você tem que sair do atendimento para a pessoa passar, para você voltar a falar com segurança. Se está interfonando para alguém, tem que soltar o telefone e sair, porque o portão... Aí eu falo, teve engenheiro aqui, teve arquiteto aqui nessa construção, e eu acho que um pedreiro analfabeto não faria uma burrice dessa, de construir um portão que atrapalha a entrada e a saída e o atendimento. Custava ou fazer a janela para lá, um portão menor. A gente está buscando tanta coisa que é vã. A gente está se refugiando naquilo que não é a solução. E eu vim pregar aqui nessa noite que a solução é mais simples do que imaginamos, que o caminho da vitória é mais fácil do que pensamos, que o milagre que precisamos pode acontecer de uma forma menos complicada do que acreditamos. A gente só precisa voltar a ter a humildade de crer. Crer. Diga assim, fé. Fé. A gente estava estudando sobre oração hoje. Eu falei, não foi que quem tem fé ora. Estou mentindo?
Quem tem fé, ora. Aí se uma geração não gosta de orar, ela tem fé ou é incrédula? É incrédula. Porque se o único caminho de você receber o favor do Pai é orar crendo, se você não ora, você não crê. Então aquele pai agora, preste atenção que Jesus é a solução do nosso problema. Você está procurando ajuda no homem, ajuda no dinheiro. Ei, a tua ajuda está em Jesus. E Jesus sabe provocar um arrependimento gostoso, sabe? Porque ele está conversando com o Pai. E olha o que ele vai dizer, o Pai já está se aquebrantando, tem compaixão, nos ajuda. Jesus está repreendendo a geração, mas agora ele não está preocupado em saber se a geração é incrédula ou não. Ele está preocupado em resolver o problema. Diga glória a Deus. Quando o Pai se comove, Jesus vai dizer: se tu podes, e claro que pode, crer, guarda essa palavra, crer. Até a palavra é simples e pequena, crer. Tudo é possível ao que crê. Essa palavra surtiu um efeito muito forte. Porque Jesus precisava que essa geração confessasse o seu pecado para ser curada. Ou seja, não tem mais tempo de culpar discípulo, culpar a igreja, culpar pastor Fábio, a culpa é do pastor. Não tem tempo. Assuma a sua incredulidade. Confesse a sua incredulidade e peça ajuda. Simples. Aquele homem pediu ajuda e confessou. Olha só o que o texto vai dizer. Logo o pai do menino clamando com lágrimas. Diga lágrimas. Você sabia que os olhos são a janela da alma? Você sabia que quando um crente chora, derrama lágrima num culto, é sinal de que a palavra de Deus alcançou a alma dele? E como a alma é sede das emoções, aonde está a doença, aonde está a dor, a palavra que cura, ela teve acesso à dor. Isso é muito forte. Ela teve acesso à raiz do problema. Nunca os discípulos poderiam curar aquele jovem, Joelson, porque o problema não era o jovem, era a incredulidade. Aquele jovem estava fora de si. Preste atenção, igreja, fora de si. Só alguém em sã consciência poderia ajudá-lo. E como é que aquela geração em sã consciência ia ajudar um jovem lunático sem fé? O pai do menino vai dizer assim, com lágrimas. Sabe por que dessa lágrima? Porque aqui ele reconheceu a hipocrisia dele, Léo. O pai e a multidão e os líderes religiosos estavam jogando a culpa em quem? Mas a luz de Deus revela a verdade, sim ou não? Quando Jesus veio cheio do Espírito de Deus, ele trouxe a revelação. Esse choro é porque o pai reconheceu a sua hipocrisia. Nem eu creio na mudança do meu filho. E agora há pouco eu estava abrindo a boca para culpar os discípulos. Você está entendendo? Aquela categoria de
de cristão que põe culpa em igreja, muda de igreja, fala mal da igreja, mas ele sabe que a culpa não é da igreja, que o problema é pessoal. Então aquele homem vai dizer: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. O que ele está confessando aqui? Aparentemente o termo fica meio mal expressado, porque essa é uma tradução mais arcaica, mais próxima do original, para não perder a essência. Mas para nós o que ele está dizendo? Jesus, me ajuda a crer, me ajuda a vencer a incredulidade. Eu cansei de frequentar a igreja sem crer. Eu cansei esses anos todos indo para a sinagoga, dizimando, cantando no louvor, ouvindo a palavra sem crer em nada. Cansei. Hoje eu creio. Olha só, que quando o pai confessa o seu pecado e decide crer, Jesus estende a mão e repreende o espírito surdo e mudo que estava escravizando aquele jovem. O espírito soltou o jovem, ele ficou como morto. Ó a geração incrédula pensando: Jesus matou o menino, morreu. Irmão, pessoas incrédulas só murmuram, só reclamam, só falam mal das outras, só promovem contendas, só derrubam os outros, só machuca o próximo. Eram os discípulos. Pode sentar aqui, galera. Tem cadeira aí para vocês. Você está entendendo como o problema é a incredulidade nossa? Foram para cima dos discípulos. Jesus resolveu o problema, curou o menino e nem esperaram, já estavam dizendo o quê? Matou ele. Aí o mestre é pior do que os discípulos, pelo menos não fizeram nada. Ele foi e matou logo. A gente precisa voltar a crer. Se o celular é que está te tirando a fé, dá um jeito desse celular, meu filho. Porque o Deus da tecnologia está tirando a nossa fé. A incredulidade é tão grande que há pessoas padecendo nesse momento, mas não tem fé para clamar a Deus. Morre, mas não clama. A que ponto estamos chegando, se assemelhando ou se tornando pior que essa geração aqui? Mas todos diziam, está no texto, muitos diziam, morreu. Quem é incrédulo, irmão, só vê morte, só vê derrota, só vê miséria. Olha a dificuldade que os discípulos tinham de implantar um reino de esperança. Falar de paz quando ninguém queria paz, falar de esperança quando ninguém tinha mais esperança. A gente vive isso hoje. Você se mata aqui, Deus vai mudar, Deus vai te ajudar, Deus vai te dar essa porta, esse veículo, mas muitos, será? Ei, eles estavam dizendo, Jesus matou o menino, mas sabe o que Jesus fez? Estendeu a mão e levantou aquele jovem, são, curado.
Eu vim pregar aqui para você a mensagem mais simples da face da terra, independente do seu problema. Tudo é possível ao que crê. Jesus está dizendo para você hoje: a incredulidade é que está te fazendo sofrer. É um medo do amanhã. Não serve a Deus direito, tem chamada, mas fica com o pé no muro. Ou você crê ou você não crê, meu filho. Dinheiro não vai ser a sua solução, não. Ah, eu não vou servir a Deus porque eu tenho que ter dinheiro, tenho que trabalhar. Aí Deus abre a porta, pega uma doença lá. E aí, fica lá entrevado no hospital. O dinheiro vai mudar você? A gente busca solução aonde não há. Mas Jesus está dizendo: se você buscar solução em mim, você não vai ficar frustrado. Se você voltar a crer e entender que eu posso todas as coisas, o milagre vai acontecer na sua vida. O impossível vai se tornar possível. Jesus vai... Os discípulos ficaram tão tristes. Eu estou terminando. Imagina, saíram cheios de esperança. Vamos ajudar esse jovem. A gente dá conta, vamos lá. E não deu certo. Aí voltam todos tristes. A gente não deu conta. A gente não tem unção mesmo, hein? Bem que falaram que a gente não valia nada, né? Nem para servir a Deus a gente presta. Eu amo Jesus. Ele ajuda aquela família, mas não esquece dos seus soldados. Olha, você que serve a Deus, saiba disso: Jesus nunca te abandonou. Mesmo que hoje você não é mais aquela pessoa que você já foi. Pare de ficar culpando coisas. O mesmo Jesus que te chamou, Ele está aqui hoje. Ele é o mesmo que pode te usar, que pode te ajudar. Ele só está dizendo: volte a crer. Volte a crer que eu sou contigo. Volte a crer que eu te ajudo. Volte a crer que eu te esforço. Volte a crer que eu te livro. Volte a crer que eu cuido. Jesus encontra os discípulos. E ele entra em casa. E os discípulos perguntaram: mestre, por que a missão fracassou? Não é assim que a gente pergunta? Por que o ministério falhou? Por que a igreja fechou? Jesus responde, porque Jesus não deixa ninguém frustrado. Em outras palavras, Jesus quis dizer: a culpa não é de vocês. A incredulidade é um mal tão grande que você tem que se humilhar em jejum, em consagração, em oração, para que essa casta saia. Sabe que casta Jesus está falando? Casta é plural. Gente, é só interpretar o texto, não tem nada a ver com menino. O texto vai dizer que o Espírito, no singular, foi embora. O Espírito do menino. A geração era pior do que endemoniado.
O menino tinha um espírito surdo e mudo, e a geração tinha casta de demônios. Discípulos, não fiquem frustrados não, porque a culpa não é de vocês. O mal, o pior, não estava no menino, estava na geração que estava ao redor de vocês, dizendo: não vai ser curado, não cremos, não vai ser curado, e nem o pai desse menino cria. Sem fé é impossível agradar a Deus. O jejum é para quebrar a dureza do coração e os demônios que se alimentam da incredulidade. Jesus disse: casta de demônio. O menino tinha só um, o pai tinha casta, o fariseu tinha casta, o escriba tinha casta, autoridade. A casta dessa geração que impediu que vocês realizassem essa obra. Aí eu imagino Jesus dizendo: para confortar vocês, lembra aquele dia? Cafarnaum. Pessoal que sabe de onde a gente veio, que a gente era humilde, pobre, que nunca acreditou na gente. Lembra aquele dia que eu não consegui fazer nada? Eu imagino os discípulos: lembro. Pois é, o que eu falei para eles? Vocês lembram que eu disse que por causa da incredulidade deles eu não pude operar o quê? Sinais, maravilhas. Irmão, Jesus pode levantar o paralítico, curar o aidético, ressuscitar o morto, mas tem gente aqui que não crê. Talvez até o doente não crê. Essa é a causa de Deus não fazer maravilhas no nosso meio. Incrédulos congregando numa igreja. E a igreja é o lugar que deve ter pessoas que acreditam, que apostam até o fim que o milagre pode acontecer, que nem tudo está perdido, que tem as palavras de Deus no coração e na boca dizendo: tudo é possível ao que crê. Eu termino essa mensagem com essa palavra: ou a gente crê ou está tudo perdido. Ou a gente tem a palavra de Jesus no coração e nos lábios, ou a gente está perdido. Chega de sofrer pela nossa própria incredulidade. Eu acho melhor experimentar confiar. Eu sei que eu estou falando, irmão, eu passo essa batalha mais do que você. Tem hora que eu tenho que ir para a janela do meu quarto, da sala, e olhar para os pássaros e lembrar: olha os pássaros, não trabalham, nem fiam, mas o Senhor os alimenta. Tem hora que eu tenho que descer, olhar o jardim, o paisagismo, e Jesus falar: olha as flores do campo. Nem mesmo Salomão, em toda a sua riqueza e glória, se vestiu como elas. Tem dia que a gente tem que voltar e lembrar do que Jesus nos ensinou: não andeis ansiosos pelo dia de amanhã. Os gentios fazem assim, mas vós não sois como eles. A gente teme demais, confia de menos. Sempre tivemos, graças a Deus aqui, se tiver alguma exceção me perdoe, mas roupa para vestir, comida, amizade boa, momentos bons. Então Deus nunca falhou
digo que vale a pena você confiar no que Deus fala. Sabe por quê? Porque não tem índice de erro nessa palavra aqui, ó. Quando tudo te disser que não, pega esse livro, leia ele, Deus vai falar com você, e o que Ele falar com você, você guarda nesse coração, manda o diabo se lascar, para de ficar sem dormir, perdendo o cabelo, e vai viver a vida abundante que Ele te deu, vai viver o melhor que é o hoje. Se coloque de pé adorando a Deus. Ele te ama, igreja. Creia nele, equipe de louvor, ministros, me ajudem. Aleluia, Jesus. Aleluia. Diáconos, nós estaremos ceando nesse momento. Vem. Aracaia, súbia, entra na igreja diferente. Para de esperar por alguém, já chega clamando, confiando, pedindo que Ele está aqui. Assuma uma posição de fé. Estenda a mão para cá, Deus. Nós oramos consagrando o pão e o vinho que representa o Teu corpo na cruz e o sangue derramado, para fazer possível todas as promessas sobre nós. Deus, hoje é noite de comunhão. Pai, esse Deus desse século chamado tecnologia, chamado mundo virtual, não pode nos ajudar, Senhor. Só o Senhor pode nos ajudar. E nós consagramos nesse momento o pão e o vinho, lembrando do sangue derramado na cruz. Laracai tiosebre neve. Nesse momento, esse mesmo texto no Evangelho de Lucas vai dizer que Jesus começa a falar da sua morte e ressurreição. Isso aqui é memorial, isso aqui é a lembrança de que a gente não vai perecer. Se você aceitou Jesus como seu Salvador, não interessa o que você está passando, você não vai perecer nesse mundo. Jesus está cuidando de ti, amém? Diga amém, eu creio. Os diáconos podem servir a ceia. O texto diz que na noite que ele foi traído, ele tomou do pão e disse: este é meu corpo, comei em memória de mim. Ele tomou do vinho e distribuiu, dizendo: este é meu sangue que é derramado por amor de vós. Fazer isso em memória de mim, é o sangue da nova aliança. Jesus quer que a gente entre diferente nessa casa, irmão Léo. Estou vendo muita gente entrando aqui desanimado, forçado. Eu acho que não foi para isso que Jesus sofreu tanto. Eu acho que não foi. A gente está deixando o diabo tomar o que a gente tem mais de precioso: a alegria da comunhão. Poder vir para um culto e dizer que Deus é bom. Vir para o culto e dizer: obrigado, Jesus, por ter me salvo e meu nome está escrito no livro da vida. Coisas tão simples. Nossa cabeça fica... O corpo está aqui, mas a cabeça está lá fora. Não faça parte dessa geração incrédula, porque o futuro deles é sofrimento. E carteirinha de membro, cargo de pastor, não vai isentar a gente do sofrimento. Só a fé, Gabriel. Só a fé. A palavra de Deus está renovando o nosso espírito hoje. A Fran ali, essa jovem, faz assim com as suas mãos. Eu via Deus entrando numa grande prisão com uma grande chave
e abrindo uma grande porta, e eu te via saindo desse lugar. E o Espírito me disse: eu tenho uma obra muito grande com essa jovem. O que prendia ela, vem aqui na frente, vou fazer o que Deus está mandando. Eu estou terminando, Cristian. Cadê a missionária? Tem coisa que você tem passado que você não entende. Mas Deus está dizendo: eu estou no controle. O inimigo não vai poder tocar num fio de cabelo seu, porque tu és consagrada do Senhor. E quando você saía desse lugar, Deus me dizia: nada vai impedir a chamada que eu tenho com ela. Tem 2 anjos do seu lado aí. Um é maior do que o outro. O que é maior parece com você. Eles estão encarregados de te auxiliar daqui para frente. Porque você é uma ganhadora de almas. Eu não te conheço, mas os seus antepassados eram escravos do Banda e do Candomblé. Entidades malignas têm prendido a sua família por algumas gerações. Mas o Senhor está te tirando, porque as mesmas pessoas que estão presas através de ti, elas vão ser livres. Porque eu coloco, assim diz o Senhor, meu nome nos seus lábios. O nome de Jesus tem poder. Use esse nome. Mãos estendidas. Espírito de Deus, toca nela agora. Eu não tenho poder, mas o Senhor tem. Toca agora. Aleluia! Esse jovem aqui, você já veio aqui, né? Do mesmo jeito que Deus me usou quando você veio para cá, Ele está me usando. Eu te trouxe aqui para te livrar de laço de morte. Eu não conheço a sua vida, mas eu vi Deus trazendo ele aqui. Porque o diabo tem sede para tirar a tua vida, e é cedo. E Satanás estava preparando algo contra ti. Só que Jesus entrou e te trouxe para cá. Toma muito cuidado com as pessoas que você pensa que é amigo. Tá? Muito cuidado. Esse mistério é de Deus. Você vai entender o que Deus está falando com você, porque você é do Senhor Jesus. Você é uma pessoa que Deus quer com poucos. Está entendendo? Deus está trabalhando algo para te abençoar. Não sei se você está trabalhando, mas Deus, eu vejo Deus te honrando, te suprindo. Entendeu? Te abençoando, você ter suas coisas, você se manter. Mas muito cuidado na forma que você vai usar o que Deus está te dando. Eu falo do seu dinheiro. Aonde você vai gastar? Com quem você vai gastar? Cuidado. Porque é nisso que o diabo já tentou uma vez e tentou de novo contra a tua vida. Num lugar, tirar a tua vida. E uma delas era por engano. Tá? Essa pessoa ia te confundir com alguém. Eu estou me arrepiando. Não parece, tá? Mas eu sou ex-traficante, ex-gangueiro, ex muita coisa aí.
Eu sei o que eu estou falando. E nessa primeira vez, essa pessoa ia te confundir com alguém que ele tinha rixa. Mas agora Deus está falando, vigia, não gasta o seu dinheiro em lugar que Deus não está. Cuidado com o bar, cuidado com o seu que for, cuidado. Toda vez antes de você sair, ore. Peça a proteção divina, amém? Quantos creem que Deus está cobrindo esse jovem com um livramento? Estenda a mão. Estenda a mão para cá, vamos abençoar ele. Deus, eu abençoo esse jovem. Corta hoje, meu Pai, todo o laço armado do maligno contra ele. Ele veio aqui receber a bênção. Em nome do Senhor Jesus. Deus, eu não conheço esse jovem que está do lado dele, mas ele também veio porque o Senhor tem uma grande obra. O Senhor tem um grande chamado com ele também. E o Senhor também está livrando ele. Pai, cerca esses jovens agora com a tua misericórdia, com coluna de fogo. Confunde o inimigo, despista o adversário e guia eles, meu Pai, no caminho da vitória. A igreja diz amém. Nesse momento, se você quiser trocar o cálice, você que vai ceiar, peça perdão para Deus, tá? Você que reconhece que você não tem crido, você que reconhece que não tem se dado da forma que Ele quer, peça para Ele, Ele quer te levantar, Ele quer te restaurar. Amém? Nosso Deus merece o melhor. Distribui a ceia, vocês podem compartilhar, podem orar e podem participar. Vamos lá. Todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é. O tempo está em tuas mãos. O começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o
és digno do louvor. Eu cantarei, quão grande é o meu Deus, é o meu Deus, quão grande é o meu Deus. Cantarei, quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Cantarei, quão grande é o meu Maravilhoso Deus. Diga quão grande é o meu Deus. Diga isso. Fale, experimente falar. Quão grande é o meu Deus. Você vai sair daqui crendo. E eu quero dizer para a igreja: não importa o que você está passando, o que eu estou passando, nós temos que estar de pé. Temos que estar de pé. Temos que continuar. Temos que crer. Creia nas promessas de Deus. Sabe que essa palavra aqui é uma rocha inabalável. Se você tiver com ela no coração, ninguém te abala.